Hoje vou apresentar-vos um desafio de lógica. Para isso precisarei de cartas, gasosa e do néctar dos deuses, o vinho. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! Hoje vamos fazer duas coisas que eu gosto muito: brincar com lógica e beber vinho. Mas afinal, o que é a lógica? Um exemplo muito adequado ao nosso cenário está na expressão boas uvas fazem bom vinho. O que quer dizer que se eu tiver boas uvas, é muito provável que consiga fazer com elas um bom vinho. Claro que para fazer bom vinho é preciso perceber muito mais de enologia do que simplesmente bebê-lo. Vamos entrar na adega e brincar com lógica recorrendo a gasosa e, claro, vinho. Mas antes disso, vamos a um truque de magia. Vamos separar algumas cartas de um baralho. E viramos para cima. Este baralho vai ficar com algumas cartas viradas para baixo e outras viradas para cima. Agora baralhamos. E separamos em duas partes iguais. Ok, em qual das partes haverá mais cartas viradas para cima? Esquerda ou direita? O que é que vocês acham? Sinistra, direita, sinistra, sinistra, direita. Olha, estou baralhado. Esquerda. Eu aposto que o número de cartas é igual. Toma! Batuteiro. Se está a pensar que foi coincidência, batota ou obra do acaso, no fim do programa vou ensinar-lhe como fazer este truque matemático. Vamos a uma analogia líquida. Temos aqui dois recipientes. Um tem um belo vinho português, o outro tem gasosa. Gasosa Pitágoras. Refresca a hipotenusa. Finalmente um episódio onde não bebo só gasosa. Estes dois recipientes têm exatamente a mesma quantidade, 1 litro. Aqui tenho um copo com uma marca para garantir que esta medição vai ser precisa. Vou retirar uma medida de vinho e vou colocar no recipiente da gasosa. Agora, vou tirar uma medida desta mistura e vou voltar a colocar no vinho. Estragámos o vinho, portanto. A questão que tenho para si é, neste momento existe mais vinho no recipiente da gasosa ou mais gasosa no recipiente do vinho? Observe que na primeira vez a medida ia cheia de vinho para o recipiente da gasosa. Por outro lado, na segunda viagem, na medida já havia uma mistura de gasosa e vinho. De facto, aparentemente há mais vinho na gasosa. Mas a verdade é que não. Existe tanto vinho na gasosa como gasosa no vinho. Uma forma de se convencer disso é pensar que, no final, ambos os recipientes contêm a mesma quantidade de líquido que antes, isto é, 1 litro. A quantidade de gasosa no recipiente do vinho está agora a preencher o espaço do vinho que faltava, que é exatamente o vinho que está agora no recipiente da gasosa. Assim, há tanta gasosa no recipiente do vinho quanto vinho no recipiente da gasosa. É matematicamente lógico. Frutado. Encorpado. Tem taninos que nunca mais acaba.
ao contrário da gasosa, tem álcool. Aprovado. Foi esta lógica do vinho e da gasosa que usámos com as cartas no início do programa. Vou ensinar-lhe como se faz. Repare. Separa um baralho em duas partes, mas não diga aos seus amigos que são partes exatamente iguais. Vira uma parte para cima e deixa a outra parte virada para baixo. Vamos dizer que são as nossas gasosa e vinho. Agora vou misturar todo o vinho com toda a gasosa. O que dá uma mistela esquisita. Divida novamente o baralho em duas partes iguais. Ao contrário do início do truque, aqui é importante explicar aos seus amigos que são partes exatamente iguais. Neste momento eu posso dizer que há tanto vinho nesta parte como gasosa nesta parte. Ou seja, há tantas cartas viradas para baixo aqui como há cartas viradas para cima ali. E agora vem a parte mais importante do truque. Quando colocamos as cartas em cima da mesa, viramos esta metade ao contrário, transformando gasosa em vinho. Como o Senhor Jesus, basicamente, mas com gasosa. E assim, as cartas que estavam viradas para baixo estão agora viradas para cima. E, seguindo a nossa analogia, existe a mesma quantidade de gasosa e de vinho em cada um dos recipientes. Repita com os seus amigos as vezes que desejar. O resultado será sempre o mesmo. Isto é lógica e isto é matemática. Saúde!